E a gente vai, então, para a última aula com relação a fluxos. A temperatura do ar. Então, aqui está mostrando as isotermas. Essas isotermas são linhas fechadas. Eu posso não ter uma isoterma fechada aqui, porque se resolveu começar, por exemplo, aqui no 20, e aqui resolveu se colocar mais uma linha 25 e resolveu se interromper. Mas a isoterma é uma linha fechada. Não é descontinuidade da temperatura. Se eu meço aqui 25, aqui do lado eu vou encontrar 24 e alguma coisa, então um pouco para cima eu vou ter a 25 graus de novo. Então são linhas fechadas. Aqui também, ó, linha fechada, né, você vai ter... Pode duas linhas coincidir, mas daí ela fecha, né? Certo? Quando elas coincidem, elas estão fechadas também, nesse sentido. Elas se abrem, mas depois se fecham novamente. Então, fatores determinantes da temperatura do ar, associados às 3 escalas dos fenômenos atmosféricos. Macroclimáticos, então, fatores determinantes da temperatura do ar macroclimático seria o quê? A latitude, a altitude, correntes oceânicas, oceanalidade ou continentalidade, nem ou, e, eu acho que fica adequado, massas de ar e frentes. Quando a gente for falar de água, essas massas de ar e frentes vão levar à precipitação, daí a gente vai falar mais sobre isso. Topoclima. Então, o que é o topoclima? É o clima que está determinado, cujo fator determinante principal realmente é o relevo. Então, o relevo é mais especificamente a configuração e exposição do terreno. Então, logo quando a gente falou de topoclima, na primeira aula, na segunda aula, a gente falou, numa encosta, né, você tem incidência de radiação, é um topoclima. Do outro lado, por exemplo, de uma serra, ou mesmo de um monte, você tem, lembrando que no Brasil, por exemplo, não existe montanha, né? Montanha é típico de cordilheira, a gente tem serra, não tem cordilheira, então essa classificação de que seja montes e montanhas, né? Então, montanhas são serras, então tem Cordilheira dos Andes, né? Himalaia, então você tem montanhas. Então, de um lado de um monte, por exemplo, né, no Brasil, de um lado de um monte, você tem um clima, do outro lado, porque a incidência de radiação pode ser completamente diferente. Né? De um lado e do outro, você vai ter diferentes incidências de radiação. E microclima, basicamente, quer dizer, o fator mais determinante no microclima é a cobertura do terreno. Então, você tem uma praça, é um microclima. Né? Você tem um campo de futebol, é outro microclima. Você tem uma região de muitos prédios, é outro microclima. Isso no ambiente urbano. Você tem uma pastagem, você vai ter um microclima. Você já tem ali uma área de proteção ambiental, é outro microclima. Eu, em Cuiabá, quando eu fui morar ali no Santa Cruz, tinha uma região que tinha macaquinhos, tinha uma série de animais, inclusive, de tão preservada que era a região. Mas era preservado porque ainda não tinha sido destruído, só por isso. Não era região de preservação, não era nada, só não tinha. A gente até pensou, conversou com algumas pessoas de transformar numa área, né? A gente nem pensou de preservação permanente, mas numa área de lazer e tal, com relação ao bairro. Depois foram lá e construíram casas e tal. Foi sensível à mudança do microclima. Sensível. O que se tinha antes, em termos de ventos, né, insolação, umidade, e o que você tinha depois, quando foram construídas as casas e asfalto e etc. Então,
a cobertura do terreno é determinante no microclima. Às vezes você tem, no entorno você tem um terreno, você tem uma cobertura e já muda, né, essa situação. Você tem um chafariz na praça, você tem... tudo isso é diferente. Tem um trabalho da Fernanda sobre isso, um trabalho que ela apresentou em Natal, junto com a gente, né? Ela apresentou um trabalho que ela fez na disciplina, foi muito legal. A variação diária da temperatura. Então, a gente já viu, né, que a temperatura vai dos valores mais baixos, justamente no início. O valor mais baixo é justamente aquele fração de segundo antes do Sol aparecer. O Sol apareceu, já começa a aquecer, já começa a mudar. Então, um diagrama de temperatura, e eu tenho aqui uma senoide, que esse é o melhor ajuste da temperatura, é uma senoide. Porque a radiação é uma senoide. Né? Cossenoide, senoide, vimos lá, cosseno, né, do ângulo zenital. Então, porque a radiação sobre que atinge, a intensidade da radiação que atinge o solo é uma senoide, a temperatura segue essa senoide. Então, depende da radiação solar. Então, aqui o valor é a temperatura mínima, mais ou menos 6 horas, né? E aqui a temperatura máxima, que vai dar aproximadamente 2 horas, aproximadamente 2 horas depois do meio-dia verdadeiro. Máximo 2 a 3 horas após o pico de energia radiante, o que se deve ao fato da temperatura do ar ser medida a cerca de 1,5 a 2 metros acima da superfície. Isso eu copiei, isso de ser o fato, né, da temperatura medida em abrigo meteorológico, mas hoje, assim, eu coloco uma interrogação aqui, porque também é a mesma observação com relação à defasagem, né, o delay que acontece no solo. Acho que exige um pouco mais de estudo com relação aqui. A temperatura média, a gente tinha visto isso, média anual de Piracicaba. Então, você tem aqui o inverno mínima, aí verão máxima, inverno mínima, verão máxima. Então, como assim, mesmo no verão você tem variação da umidade, chuvas, etc. Então, tem dias mais quentes e dias mais frios, né? Então, você tem também uma sazonalidade que é também bem ajustado por senos e cossenos, né? Senoides. Então, máximos no verão e mínimos no inverno. As variações aqui, né? Em alguns momentos, né, a gente pode observar que não vai ter variação, por exemplo, num dia, e isso vai se dar pelo quê? Nebulosidades, tá? Então, frentes frias, dias nublados vão ser razão de uma variação diária pequena, tá? Aí, no caso de frentes frias, você tem variação que não fica no dia só, fica na semana, né, as frentes frias. Vamos falar da variação espacial da temperatura do ar no Brasil aqui. Então, você tem 1931, 1990 e 1931, 1990, que tem bem mais do que uma normal, né, meteorológica, a temperatura média do mês de janeiro e a temperatura média no mês de julho. Então, início do verão e início do inverno. Tá? Então, aqui no início do verão, veja, eu tenho aqui temperaturas da ordem
de 30 graus aqui no início do verão, né? E, no caso aqui, não aparece no inverno essas temperaturas aqui. Mas, na região norte aqui, né, nessas latitudes menores, tá? Pensando no valor absoluto, em torno da linha do Equador, passaria mais ou menos por aqui, a linha do Equador. Então, nesses valores aqui, né, praticamente não há mudança da temperatura, né, nessa região norte em especial. Tá? Já na região nordeste você tem essa variação de temperatura. Então, o que está influenciando aqui nessa variação, de não ter variação de temperatura na região norte, é a floresta amazônica. Então, permite um regime de água, né, que garante esse, então, como um amortecedor para essa variação. Já aqui a gente encontra, na região centro-oeste e sul, etc., a gente encontra bem claramente a diminuição da temperatura. Então, aqui, né, eu tenho em torno de Cuiabá, que deve ser Cuiabá, né? Esse pontinho aqui bem vermelho, a Baixada Cuiabana, né? São temperaturas altas. Escolhe o pontinho mais vermelho, professor. É Cuiabá. É Cuiabá, né? Então, aqui bem a topologia bem sensível, né, com relação a Cuiabá, quer dizer, você tem Serra de São Vicente para um lado, Chapada dos Guimarães para o outro, então você não tem ventos para fazer circular o ar quente, né, vai ter dificuldade do ar quente circular, então você tem uma temperatura, né, uma região mais aquecida até do que no entorno. Né? Assim, a média no verão do Mato Grosso está em torno de 27, vamos dizer assim. Né? Aqui, ó, é o que mostra esse mapa até 1990. Aí no inverno cai, né, para 21, 22, 21, em julho. Né? Esses valores aqui também, é preciso que se diga, que é o valor da temperatura média. Então pega desde as 6 horas da manhã, ou por outra, desde o minuto zero até o minuto final, né, do dia. Então, isso faz com que as temperaturas fiquem menores do que aquela que a gente experimenta durante o dia, né? E maiores do que aquela que se experimenta durante a noite. Mas dá para ver que existe ali uma região, né, no sul do estado em que você tem temperaturas bem altas ali no Mato Grosso. E aqui, então, você vai ter temperaturas menores, e você vai ter, né, no Paraná, no inverno, né, Paraná, Santa Catarina. Aqui não há, olha, com temperatura média, né, em Santa Catarina, da ordem de 6 a 9, é um lugar muito frio. Né? Tá? Santa Catarina tem um litoral quente. O litoral de Santa Catarina é quente, como todo litoral. Então, a característica, né, da oceanalidade moderando um pouco mais a temperatura. Né? Então, isso ocorre. Tá? A gente for ver, né, que como vai a latitude, né, a influência da latitude aumentando, a influência da proximidade com o mar, tornando menores as temperaturas aqui, né, na proximidade com o mar, nessa região. Aqui é difícil observar, né, seria difícil observar, mas o que era de se esperar é que as proximidades com o mar, nessa época do ano, se a gente tivesse, na verdade, temperaturas maiores, né?
nessa época aqui, se esperaria temperaturas maiores. Provavelmente você tem um corredor ali de vento frio ascendente, né? Teria que acompanhar, então, aqui as correntes de ar para explicar um pouco melhor isso aqui, que é o que acontece, né? Mas acompanhando essas correntes. Onde que se faz a medida de temperatura do ar? Então, qual que é o padrão? Medir a temperatura do ar com sensores instalados em abrigo meteorológico de 1,5 a 2 metros de altura e em área plantada e gramada. Então, estação meteorológica, né, e essa altura 1,52 é o abrigo meteorológico, né, que estão instalados os termômetros aqui. Tá? Então, aqui o abrigo tem essa veneziana, né, para que não haja assim não é aberto, para que não haja um fluxo de ar constante, mas tem a veneziana para que possa haver essa troca de ar, mas não é completamente aberto, né? Ok? Então, aqui dentro do abrigo, os termômetros, né? Termômetros de máxima, de mínima, termógrafo, etc. Né? Aqui, ó, esse aqui vai medir a umidade, eu tenho um termômetro de bulbo úmido aqui, e aqui um termômetro de bulbo seco. Então, provavelmente, esse daqui é puxa vida, Piché, né? Um termômetro de Piché. Então, deve ter termômetro de máxima, tal. A gente vai estudar isso posteriormente. Uma outra forma é a estação automática, tá? Então, aqui na estação automática, você tem aqui um termômetro aqui dentro. E isso daqui funciona como um abrigo meteorológico. Tá? Então, em estações, ele já tem a mesma veneziana, quer dizer, não está aberto para que, né, haja um vento atingindo os equipamentos, mas não está isolado completamente, ou permite que haja troca, né, de ar aqui. Também uma terceira forma aqui, então a gente viu duas aqui, né? O abrigo meteorológico, a estação automática, e também a temperatura medida por satélite. Então tem existe um modelo, né, com relação à radiação que está sendo emitida, radiação no visível, no vermelho, radiação infravermelha. Então, a partir desses valores, consegue-se estimar a temperatura. Tá? Então, dessa forma que se fazem essas cartas de temperatura, então, tanto com temperatura medida a partir de satélite, como temperatura medida no solo, né, em estações meteorológicas ou em microestações, né, torres. Termômetros, termógrafos e termopares. Então, também se usa. Então, um termômetro, esse metro aqui, é medida. Um termógrafo é que faz um registro. Então, aquelas cartas que a gente viu, né? Esse documento aqui é de um termógrafo, tá? E eu obter valores, simplesmente, vão ser de termômetros. Tá? Então, esse daqui é um termógrafo. Tá? Aqui eu tenho um termômetro aqui dentro. Então, um termômetro, de modo geral, os termômetros são... Você possui um bulbo de armazenamento de mercúrio, aí uma coluna, né? E essa coluna, então, com mercúrio, e aqui no menisco que a gente observa qual que é o valor, né, da temperatura. A gente já viu isso lá no começo, né, a respeito de como que foram, quais são as leis que me permitem construir esse termômetro. Então, em especial,
né? Eu tenho uma substância termométrica e essa substância termométrica está na mesma temperatura devido à lei zero, né? Então eu tenho a mesma temperatura que a minha escala quando eu construí para dar esse valor ali. Então, no laboratório, a mesma temperatura que dava esse valor no laboratório é a mesma temperatura do ar aqui. Então, o mesmo valor da escala vai ser numa situação e na outra. Esse daqui já é um termômetro com infravermelho. Esse que se usa em porta de supermercado hoje, né, de farmácia, vai lá, que se fala que muito pouca influência, né, tem resultado, esses termômetros, no caso de uma avaliação séria a respeito se a pessoa está contaminada ou não da Covid. Mas existe, né, esses termômetros assim, que conseguem, a física ambiental tem que, a partir, né, de um valor, um infravermelho, né, incidindo sobre a pele, de um valor que retorna, capaz de medir a temperatura. E o termopar, né, que são dois metais diferentes, tem uma junção e temperaturas diferentes com relação à temperatura básica no equipamento, faz com que haja uma corrente elétrica. Então, a diferença de temperatura de uma junção do termopar e da outra que está dentro do equipamento é que fazem haver uma corrente e que se estabelece daí uma regra de qual que é a diferença de temperatura encontrada, qual que é a corrente encontrada. Então, diz respeito a uma determinada diferença de temperatura. E eu tenho vários termômetros de máximas, de mínimas, médias diárias, e tenho diversos registros, né, normais, climatológicas. Então, tudo isso importa para a gente entender, né? Temperaturas máximas, mínimas, médias, de bulbo seco, de bulbo úmido, todas essas temperaturas do solo vão me caracterizar o ambiente. Então, a temperatura é uma grandeza bastante importante, solo, na água, etc. E a do ar, muito importante, porque, vamos pensar assim, né? A gente viu algo com relação aos fluxos, né? O fluxo os fluxos de ar que vai ter turbulência, etc., que vão determinar a mistura da atmosfera e homogeneizar todas as propriedades da atmosfera. E é a temperatura que faz com que haja, né, esses fluxos, porque que vai determinar essa turbulência. Então, medir essa temperatura me permite pensar a respeito disso, desses fluxos. A temperatura vai ser importante com relação a saber se vai estar com relação à umidade, né? Então, se eu tenho a mesma quantidade de água no ar e eu tenho temperaturas diferentes, a umidade relativa vai ser diferente. Então, a temperatura é uma grandeza muito importante de caracterização da atmosfera. E também a temperatura ela é muito importante para eu determinar, em especial, o desenvolvimento das espécies vegetais. Tá? Então, aqui falando, isso aqui é um slide do professor Centelha, do professor Angelossi, temperatura do ar e dormência de plantas de clima temperado. Espécies frutíferas de clima temperado, de folhas caducas, criófilas ou caducifólias. Caducas são aquelas que caem, né? Apresentam um período de repouso invernal, durante o qual as plantas não apresentam crescimento vegetativo. Esse repouso é condicionado pelas condições climáticas que atuam sobre os reguladores de crescimento.
Então, as plantas, a temperatura é um fator muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento da planta. Em última instância, fazer uma analogia, quase uma analogia, né? Assim, é igual nós, que quando está muito frio não quer sair da cama, né? Cuiabá não sofre desse mal. Mas Curitiba, assim, quando está muito frio é difícil sair para trabalhar ou qualquer coisa. Então, a planta, o seu metabolismo fica bastante reduzido, né, com relação a temperaturas muito baixas do ar. Tá? Então, aqui, ó, temperatura do ar, desenvolvimento vegetal. Nos vegetais, a taxa de reações metabólicas é regulada basicamente pela temperatura do ar, afetando desse modo tanto o crescimento como o desenvolvimento das plantas. Crescimento, meio metro, 1 metro e meio, isso a planta está crescendo em vertical e horizontal, crescimento do caule, né, engrossamento dos ramos, etc. Novas gemas, isso é crescimento. Novas folhas, novas gemas. Desenvolvimento. Então, desenvolvimento é a planta emergiu do solo, houve estolonização, quer dizer, formou vários estolos, assim, como que é? Faz uma torceira, né? E vários estolos aparecem ali. Tuberização, então formam tubérculos, né, no subsolo, por exemplo. No caso da batata, né, a batata é um tubérculo. O tubérculo, então, é uma estrutura de armazenamento de energia do caule, mas que se dá embaixo da terra, no caso da batata. O crescimento desses tubérculos, maturação e colheita. Milho, então, tem emergência, crescimento, vai florir, e depois vai formar espiga, né, e o grão vai crescer da espiga, e depois vai amadurecer, né, o milho vai amadurecer. Então, existe todo um desenvolvimento que são, então, esses estádios fenológicos. Né? Então, tomate, então, a emergência, aparece o fruto é verde, floresce, né? Cresce, floresce, aparece o fruto é verde, amadureceu, o fruto fica vermelho, então, até para se observar, né, essa mudança de um estádio de frutificação e do estádio de amadurecimento do fruto. Então, todos esses são estádios. Não é dito estágios, é dito estádios mesmo. A França, por volta de 1735, observou. O que ele observou? Que o ciclo de uma mesma cultura ou variedade variava entre localidades e também entre diferentes anos. Não era igual o ciclo. Quando fala em ciclo, estamos falando em desenvolvimento desses estádios fenológicos. O que ele observou também? Que o somatório das temperaturas do ar durante os diferentes ciclos eram praticamente constantes. Isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, você pega a temperatura do ar, você soma, tal dia deu 35, no outro dia deu 32, depois deu 33, você soma, e depois de um período, de uma soma que dá, há uma mudança de estágio fenológico. Tá? Então, a planta ela regula o seu desenvolvimento pela temperatura do ar. Mas é a temperatura do ar que regula o desenvolvimento da planta. É natural, porque, vamos dizer assim, as reações metabólicas elas são muito influenciadas pela temperatura. Então, quando você tem uma temperatura maior, você tem uma maior processos, né? Os processos biológicos, as rotas metabólicas se processam, né? Cinética química. Então, você tem
Temperatura maior, mais as reações químicas próprias das rotas metabólicas se processam. Se não atinge determinada temperatura, uma rota metabólica pode, num determinado processo específico, ser interrompida, porque ela, por não atingir uma temperatura capaz de ativar os centros em que vão ocorrer as reações químicas. Então, é uma forma de saber se a planta vai mudar, vai florescer, por exemplo, é contar os dias, as temperaturas, somar as temperaturas desses diferentes dias e encontrar, então, esses valores. Eu preciso de tantos graus dia por dia, tantos graus dia, para poder fazer a mudança do estágio fenológico, por exemplo, da tuberização ou do crescimento dos tubérculos para a maturação. Tá? Então, esse valor, esse somatório, é chamado de constante térmica da cultura. E, então, esse sistema, com base nessa observação do Reaumur, eu acho que deve ser esse o nome dele, é chamado de sistema de unidades térmicas graus-dia. Tá? Quer dizer, graus Celsius por dia. Pode ser Fahrenheit também, todas as escalas só mudam os valores, Você pode estabelecer isso em qualquer escala termométrica. Então, a taxa de desenvolvimento de uma variedade, de uma espécie, variedade vegetal, está relacionada com a temperatura do meio. O crescimento também, em parte, o crescimento também. Mas aqui, o que é fantástico é que, por exemplo, o crescimento pode faltar um determinado nutriente no solo e a planta ficar raquítica. Mas essa planta raquítica, ela vai desenvolver, vai ter as folhas, então, o primeiro surgimento da primeira bifurcação, da segunda, da terceira, etc., como no feijão. Então, você tem lá o V1, V2, V3, V4, você vai ter lá o surgimento toda a rama, e depois você tem o surgimento da flor, mas a planta pode ser pequenininha porque faltou um determinado nutriente. Mas a do lado, por exemplo, tinha os nutrientes, cresceu e a floração se deu mais ou menos na mesma época, porque todos estavam na mesma temperatura do ar. Então, como que funciona o grau dia? Então, em primeiro lugar, é o seguinte: existe uma temperatura ótima. Tá? Se a gente for ver no ohmmetro, ele diz uma coisa que eu acho que não é bem assim. Então, ele diz assim, que quando chega numa temperatura que é uma temperatura máxima aqui, dali para essa temperatura máxima cessam as reações, a fotossíntese, etc. Eu acho que não dá para dizer isso, pela própria curva. O que você tem? Você tem uma temperatura mínima, tá? Em que essa temperatura mínima você tem, abaixo disso você não tem desenvolvimento, não dá para contar o desenvolvimento. Você tem uma temperatura ótima, que é o máximo de desenvolvimento que a planta vai ter, desenvolvimento, que ela vai contar para o seu desenvolvimento, e você tem uma temperatura que aí sim, a partir dessa temperatura basal superior, aí você não vai contar. Não vai contar o que está acima. Mas a planta, até a temperatura basal superior, no cálculo que se faz, você conta como se ela estivesse na temperatura máxima. Tá?
Então, essa daqui é a curva que o Ometo apresenta, e outros textos também apresentam, né? Dizendo que a taxa de desenvolvimento a partir da temperatura basal superior, a taxa de desenvolvimento vai a zero. Mas no cálculo, né, do que é graus-dia, não é isso. No cálculo que é graus-dia é o seguinte, você tem uma temperatura mínima aqui, né? Vamos supor que essa temperatura mínima do dia é igual à temperatura basal mínima da planta, tá? A temperatura do dia, por exemplo, vai aumentando, esse daqui é a temperatura do dia, chega à temperatura máxima e aí depois vai para a temperatura mínima do dia, tá? E aí então eu conto, por exemplo, aqui, tá? Se o meu dia se mantivesse dessa forma aqui, ó, imagina, a temperatura basal mínima está aqui, e durante o dia inteiro eu tivesse essa situação aqui. Quer dizer, eu mantivesse essa mesma temperatura. Como que eu ia contar? Então eu ia contar quantos graus dia eu vou contar para esse dia. Vamos supor que aqui foi a temperatura basal fosse 25 e aqui fosse 26. Eu tenho 1 grau dia aqui. Aqui 25 e aqui 27. Eu tenho 2 graus dia. Aqui 20, aqui 30, 10 graus dia. Então é essa a diferença. Mas, tá? Se eu tenho um perfil que é o perfil que acontece, né? Vai aquecendo a temperatura do ar e depois ela vai diminuindo. É o seno que a gente viu lá, né? Isso daqui não está à noite, só está o dia. E quanto graus dia, né? Dessas 12 horas, o dia nessas 12 horas. Então, se aqui foi aumentando, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui, olha. Quando estiver acima da temperatura basal mínima, eu conto. Até a temperatura máxima aqui, o que eu faço? Eu ajusto um triângulo. Eu confio de que a perda que eu tenho aqui na função, se a gente for ver aqui, né? Opa. Tá, ó, tem uma perda aqui, né? Ó, nesse ponto aqui, e depois eu tenho um ganho aqui. Então eu considero que a perda que eu tenho de um lado compensa o ganho que eu tenho do outro e se ajusta como um triângulo aqui. É um bom, né, um bom resultado. Então eu considero toda a energia, tudo que estiver acima da temperatura basal mínima, porque abaixo disso, né, não vai contar, a planta não se desenvolve, então dali para cima eu considero. Quanto mais alta a temperatura do dia com relação a essa temperatura basal mínima, mais conta. Só que o dia não ficou inteiro numa temperatura, então eu tenho que contar proporcionalmente. E quando está mais quente vai contar mais, quando está mais frio vai contar menos. Forma esse triângulo e eu calculo, então, né, o número de graus dias, o que é? A temperatura máxima do dia menos a temperatura mínima dividido por 2, que é esse triângulo A1, e aqui embaixo a temperatura mínima menos a temperatura basal, que é esse retângulo que eu tenho embaixo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que não é bem assim um entender completamente, mas é um aceitar, a princípio, né, um aceitar que a planta se regule para se desenvolver por uma contagem. Fantástico isso, né? É uma coisa assim, de uma contagem, é quase como se a planta tivesse um relógio com relação à sazonalidade, né? Quer dizer, olha, a partir, porque o que acontece? Os dias vão aquecendo, depois os dias vão esfriando, vão aquecendo do início da primavera até o verão, depois vão esfriando, né? Você tem esse aquecimento e esse esfriamento do planeta Terra com relação à sazonalidade,
E a planta acompanha isso dia a dia. Eu acho isso fantástico, né? Quer dizer, esse mecanismo de regular a sazonalidade, lembrando que a palavra sazon quer dizer tempo propício, né? Regular o tempo propício para cada estágio fenológico em função de o quanto realmente se ajusta aquele ano em particular com relação a uma normal climatológica que o seu genótipo pode ter guardado, né? Ela ajusta esse desenvolvimento que tem a ver com essa sazonalidade normal, vamos dizer assim, do ponto de vista climatológico, ela ajusta aquele ano, fazendo, acompanhando num termômetro próprio o seu desenvolvimento para dizer, bom, agora está bom, agora a gente já pode florir, que está, né, nas condições de florir com temperatura e etc. Quer dizer, esse é um ajuste fantástico, né, que as plantas têm. O ajuste a essa sazonalidade, né, a temperatura do ar que as plantas possuem. E aqui, né, o cálculo básico está expresso nesse único slide. Tá? Ou talvez no slide seguinte até ele se esclarece. Eu já vi, assim, pegar cada caso, e aplicar esse cálculo básico. A gente vai mostrar, tá? Tá? Então, por exemplo, aqui, né? 30 graus e 10 graus. Temperatura máxima do dia, temperatura mínima do dia, temperatura basal 5 graus. Então, ficou como? Ficou 30 menos 10 dividido por 2, mais 10 menos 5, eu podia ter posto aqui, né? 10 menos 5, que dá 5 graus. 10 menos 5, que aqui é o 10 menos 5, né? 15 graus dia, barra dia. Tá aqui. Agora tem um outro caso, que é o seguinte: a temperatura máxima do dia está acima da temperatura basal superior. Então, tem um limite para a planta, assim, a maquinária da planta está tudo favorecendo, certo? Para ela se desenvolver. Mas tem um limite para isso. A fábrica trabalha até um limite da sua maquinária. Então, o que eu vou contar? Eu vou contar as áreas que eu vou contar. Aqui eu coloquei a basal igual à mínima, naquele retângulo, só para como exemplo aqui. Então, a área que eu vou contar é a área que estiver abaixo da temperatura basal superior, não abaixo da temperatura máxima do dia. Tá? Porque a temperatura máxima do dia ultrapassou o limite, que tem mais... A atmosfera tem mais energia do que a planta precisa para poder realmente se desenvolver. Tá? Então, conta só até o máximo que ela precisa para se desenvolver. Veja que aqui, nesse cálculo, como é o cálculo de Gauss-Dia, desenvolvido, que aparece nos livros textos sobre isso, ele não cessa o desenvolvimento, como estava nesse slide aqui. Né? Esse slide aqui coloca como se essa temperatura basal cessasse o desenvolvimento, como se eu tivesse que contar 0 graus-dias quando atingisse essa temperatura. Não é isso aqui. Isso aqui, o que acontece, né, é que eu não conto acima disso. Eu não vou contar acima disso, eu vou contar o quê? Eu vou contar até aí. Quer dizer, a planta não cessa, ela cessa de aumentar o quanto ela vai desenvolver. Ela não cessa o desenvolvimento dela, ela conta, mas ela conta na temperatura basal. Seria como, por exemplo, eu ter uma fábrica e eu preciso que se forneça para essa fábrica 100 parafusos por dia para eu montar alguma coisa. Se chegar a 1000 parafusos, ela vai usar 100 parafusos por dia. Né? Fazendo uma analogia aqui com uma fábrica, alguma coisa assim. Então, na contagem aqui da quantidade de energia
no ar que ela precisa para o desenvolvimento, a temperatura basal dela é 30, é 30. Se chegar a 31, não, eu preciso de 30. Então, ela para de aumentar o seu desenvolvimento com o aumento da temperatura, mas ela não cessa o seu desenvolvimento. Eu acho que isso fica claro, né? Com esse slide, que é o slide apresentado pelo Metro, pelo Varejão, etc., com relação a isso. Tá? Sim, professor. Né? O gráfico tinha que ser algo assim. O aumento da temperatura, né, com relação à taxa de desenvolvimento, você deveria ter algo assim. O aumento de temperatura não aumenta a taxa de desenvolvimento. Então, mantém a taxa de desenvolvimento no ótimo. E aí, sim, depois de um tempo, você vai ter. Você aumenta muito a temperatura, você vai ter problemas, lógico. Aí já se torna tóxico, né, professor? Isso, exato. Né? Já tem uma situação em que a planta resguarda, fecha tudo. Né? Vamos dizer assim, não consegue mais funcionar. Tudo bem, existe esse momento. Né? Mas não é no ótimo, cai, e aqui a temperatura basal é aqui. A temperatura basal máxima é nessa situação aqui. Né? Assim, é a ótima. Na verdade, eu acho que talvez melhor seja colocar dessa forma. A temperatura ótima, né? Não, o gráfico era o mesmo. O gráfico é o mesmo, né? Depois o ótimo ela mantém. E, por um tempo, né? E aqui o ótimo é a temperatura basal. Né? Então, depois ela mantém, mesmo que haja um aumento da temperatura, e depois sim vai ter parada do desenvolvimento, crescimento, e murcha permanente, se tiver faltando água com esse aumento de temperatura, né? Coisas assim, tá? Então, sei lá, teria que fazer um estudo mais adequado, mas é isso. Tá, então, é importante compreender de que eu não vou contar todo, eu tenho que fazer esse cálculo desse triângulo aqui, né? E como que é o triângulo? Base vezes altura, então é a diferença de altura, base vezes altura, né, dividido por 2. Qual que é a base? A base é 1. Um dia. A base aqui é um dia. Né? Então é base, que no caso, base é 1, altura é a temperatura máxima do dia menos a temperatura mínima, dividido por 2. Então essa é a área 1. E a área 2 é esse retângulo, que é base 1, esse lado 1, vezes essa diferença Tm menos Tb. Então, quando as temperaturas estão entre as temperaturas basais, eu calculo dessa forma. Quando a temperatura está, a temperatura do dia máxima está abaixo, eu tenho que descontar esse triângulozinho aqui. Esse triângulo pequeno. Então, o que eu faço? Eu calculo a temperatura. Calculo esse triângulo total e diminuo esse triângulozinho. Como que eu calculo esse triângulozinho? Eu faço assim. Faço uma regra de 3. O triângulo total Tm, Tm maiúsculo, temperatura máxima do dia, menos a temperatura mínima do dia, né, está para 1, assim como a temperatura máxima do dia menos a temperatura basal está para x. Eu fiz uma regra de 3. Essa distância está para essa distância aqui, assim como essa distância está para essa. Quando os triângulos têm os mesmos ângulos, são triângulos semelhantes. Então, eu estou usando semelhança de triângulo. Essa distância aqui está para essa, que vale 1, assim como essa distância aqui, que é o Tm menos Tb, está para o x. Então, eu encontro x aqui. Tá? Encontro esse x. Então, como que eu faço, né, para calcular essa área aqui? É só diminuir. Eu pego o triângulo que eu tinha antes, tá? Que é esse daqui, Tm menos Tm sobre 2,
Tm menos Tm sobre 2 e diminuo esse pequenininho, que é Tm grande menos Tb, né, vezes x, que vai dar um valor menor do que 1, que eu vou tirar daqui, tá? Sobre 2. Então, vai dar uma expressão, não estou aqui obtendo a expressão, estou mostrando a lógica de obter os graus de, né? Mas eu faço isso, então qual que é a regra? Eu vou calcular todos os graus de que estiverem abaixo do que é menor, ou o TB ou o TM, né? Tudo que estiver abaixo de TB ou TM, até a temperatura basal. Tá? Então, aqui, no caso, TB está abaixo do TM, a temperatura basal superior está abaixo da temperatura máxima do dia, então eu conto até a temperatura basal. Né? A temperatura basal está acima da temperatura mínima, então eu conto acima da temperatura basal inferior. Tá? Então, aqui, ó, né? Nessa situação em que a temperatura basal está aqui, eu conto acima da temperatura basal mínima e abaixo da temperatura máxima. Então, vou escrever as regras aqui, em linhas gerais. Então, vou escrever as regras aqui em linhas gerais, tá? Conta-se acima de TB, abaixo de TM ou TB. Valor menor. Pronto. São essas as regras. Sempre que eu olhar qualquer que seja o gráfico da temperatura média, da temperatura do dia, tá? Então, sempre que eu olhar e aplicar essa regra, sempre vai dar certo. Tá? Então, aqui o Tm é menor do que o Tb, a temperatura máxima é menor do que a basal superior, então eu conto abaixo disso, né? O valor menor. Né? Sempre que o Tb sempre vou contar acima de Tb. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu conto esse retângulo porque tem o Tb abaixo, então pego já começa com o valor da temperatura mínima, somando aqui. Tá? Aqui, né, o TB está igual a TM, então eu conto acima. Aqui o TB está acima do TM, então eu conto acima de TB. Sempre conto acima de TB. E sempre abaixo do que é menor, ou o TM, a temperatura máxima, ou a temperatura basal superior. Tá? Então, o que é superior fica limitado pelo o que é menor, temperatura máxima do dia ou a temperatura basal superior, e embaixo sempre a temperatura basal inferior é que determina que eu vou calcular acima disso. Essas são as regras e eu posso calcular, tá? Todos esses valores. Vai ter um exercício depois. Se o John não elaborou hoje, o John, eu acho que talvez ele já tenha saído, ele me falou que hoje ele tem compromisso com a mãe dele, médico e tal, então está resolvendo. Então, se ele não tiver colocado hoje, né, não colocar hoje, depois ou ele coloca ou eu também posso fazer isso, colocar o exercício. Tá? Mas nós vamos ver um aqui, um exemplo mais simplificado. Tá? Então, aplicações práticas do sistema dos graus, sistemas, ficava melhor, né, de graus dia. Planejamento de colheita, sabendo se a data da semeadura, poda ou florescimento da cultura determina-se a data provável de colheita. Então, uva Niágara rosada
tá? Essa constante tá? Térmica da cultura, 1.550 graus Celsius dia. Temperatura basal mínima, né? Inferior, 10 graus Celsius. Poda, 15 de julho. Então, julho, temperatura média foi 17,1, agosto 18,6, setembro 19,7 e assim por diante. Então, eu quero saber que dia que a gente vai colher. Então, estava aqui a temperatura, vou contar o número de dias que eu tenho de cada, se a poda foi no dia 15, julho tem 31, eu tenho 16 dias de julho, só para contar, tá? Então, 16 dias, aqui a temperatura média, tá? A temperatura basal é 10, então os graus dia que vão ser contados por dia é 7,1. Então, era 10, 17, 7,1. Né? 7,1 vezes 16 dias, 113,6. Somatório do graus dias no ciclo, 113,6. Agosto, 31 dias. Temperatura média, 18,6. Quanto de graus dia por dia eu tenho? Né? 8,6. Vezes 31, 266. O acumulado, 380. Tá? Setembro, 30 dias, mesma coisa. Temperatura média, graus dia a cada dia, multiplicado por 30, 291, somado 671. Está longe ainda dos 1.550. Dia outubro, 31, somado 1.021. Novembro, 30, a temperatura aumentou, então tem bem mais contribuição, né? 30, somado 1.393. Aí já não dá para calcular, né? Vamos dizer assim, todos os dias de dezembro, que vai ultrapassar em muito. Então, o que faz? Pega os 1.550, né, da constante da cultura, subtrai o que acumulou até o final de novembro, deu 156,5. Se em cada dia eu tenho 13, então eu divido por esses 13 para saber o número de dias. Então, vão dar 13 dias. Eu sempre conto um dia mesmo que ultrapassa, para poder fazer a colheita, é o dia que ultrapassa a constante térmica da cultura. Então, isso daqui vai dar 169, somado 1.562,5. Portanto, a data da colheita é em 13 de dezembro ou em 14 de dezembro, já que o 13 está contado aqui. Aplicações práticas do sistema de grau dias. Planejamento de semeadura. Opa, isso é o mesmo? Não, isso é soja. Tá? Então, mesma coisa da semeadura, só que aqui agora é o contrário. Né? Sabendo-se que a data que se deseja realizar a colheita determina-se a data recomendável de semeadura ou poda. Então, você volta, né, atrás. Okay? Então, é março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro. Então, aqui eu estou voltando no tempo, já que eu sei quando que eu vou colher e eu quero saber quando que eu vou podar, por exemplo. Né? Então, a melhor data para podar é no dia, ou no caso aqui é soja, então para semear, é o dia 18 de novembro. Eu tenho que contar 18 dias, então é o dia 12 de novembro. Já está até aqui embaixo. Escolha da melhor variedade para a região. Então, se faz os cálculos e se verifica qual que eu vou ter um menor número de dias. Ou qual que eu vou ter. O que eu quero é que seja 60 dias. Então, eu escolho aqui. Tá? Então, do ponto de vista da fisiologia da planta, né, algo que
nos interessa também, esse é um dado bastante importante. Depois tem esses exercícios e um outro será passado, provavelmente. Vamos, então, à última parte aqui da aula de hoje, tá? Que a gente vai falar propriamente dos processos, né, de convecção devido à temperatura do ar. Então, aqui tem esses valores aqui, né? Essas cores aqui, não está apresentando, é só um esquema. Então, o azul, o vermelho indica temperaturas maiores e o azul temperaturas menores. Então, aqui está quente. Como aqui está quente, o ar está ascendendo, tá? Aí vai esfriando enquanto sobe, o ar vai esfriando, até porque vai encontrando regiões de menor temperatura, então ele vai, devido a isso, ele vai esfriando, chega lá em cima mais frio, e aí ele desce, né? Mas desce ainda, vamos dizer assim, ainda você tem todo um movimento aqui do ar, né? Uma célula de convecção aqui, né? Certo? Outra célula de convecção aqui, e assim por diante. Então, transporte de calor sensível por difusão turbulenta. Então, é a mesma expressão, a primeira lei de Fick, o fluxo, né? Aqui depende de uma propriedade P, gradiente, a propriedade P, densidade do ar e a constante de difusividade turbulenta, né, do calor. É menos porque vai na direção contrária do gradiente, aí a propriedade P aqui é aqui esse Q, né, significa, na verdade, a quantidade de energia armazenada devido ao fluxo e por massa de ar, né, seria o calor específico do ar vezes, né, já que estamos falando aqui da energia que está sendo transportada, né, e a gente já viu há um tempo atrás, né, que Q é igual a MC delta T. Então, a energia que está armazenada, né, que flui para aumentar a temperatura e fica armazenada na massa de ar. Então, Q sobre M é C delta T. Então, é essa a grandeza P que a gente vai observar, né, para a gente saber o fluxo, tá, de calor, né? Certo? Fluxo de calor. No caso, fluxo de calor sensível, como é chamado isso aqui, né? Então, fluxo de calor sensível. Então, substituindo aqui esse F, fluxo de calor sensível, veja que a propriedade P, aqui no caso está se usando maiúsculo, porque é a quantidade de fluxo de calor por unidade de massa, tá? Se eu usasse P minúsculo, seria só o Q, na notação do livro. Então, o fluxo de calor, ρ, densidade do ar, C, calor específico do ar, K, constante, né, dessa difusão turbulenta de calor, e o gradiente de temperatura, gradiente vertical de temperatura. Existe um gradiente chamado gradiente adiabático, tá? Então, é a taxa de decréscimo de temperatura do ar com elevação é denominado de gradiente adiabático. Então, o gradiente adiabático do ar seco é menos 0,98 graus Celsius a cada 100 metros, do ar saturado é menos 0,4 graus Celsius a cada 100 metros, e do ar úmido, então intermediário, aproximadamente 0,6
graus Celsius a cada 100 metros, que é um bom valor. Fazendo um gráfico, vou colocar aqui a temperatura, e aqui eu vou colocar a altura, Z. Vou ter o seguinte gráfico, esse gráfico aqui. Essa diferença aqui, ó, eu espero essa diferença de 0,98 graus Celsius, então negativo porque o ponto mais alto tem menor temperatura, tá? Então aqui é negativo, se eu pegar aqui, menos esse, vai dar essa diferença para essa distância aqui que eu vou acender na atmosfera de 100 metros aqui. Tá? Eu espero que isso ocorra se o ar estiver seco. Então, esse daqui é o quanto vai subir, o que vai acontecer, né? Se eu pegar um termômetro e for acendendo, vou medindo a temperatura, é isso que vai acontecer se o ar estiver seco. Tá? É o que vai acontecer se o ar estiver úmido. Bom, se eu pegar, eu estou subindo, se eu pegar uma massa de ar, tá? Pegar uma massa de ar para essa situação, e eu subir a massa de ar, junto, pegar essa massa de ar, tá? Quando ela for acendendo, tá? Vou pegar aqui uma porção de ar aqui, ó. Tá? Peguei essa porção de ar e ela vai subindo, tá? Então, vamos supor, aqui ela estava na mesma temperatura, aqui, né? Então, nessa altura aqui, nesse ponto. Vamos supor, ela estava a 30 graus Celsius, 25 graus Celsius. Tá? Então, quando ela subiu, ela diminuiu aproximadamente 1 grau Celsius, né? Ficou em 24,02 graus Celsius, que ela diminuiu, ela acendeu. Isso se ela não trocou, tá? Então, quando ela acendeu, ela não trocou energia no seu entorno, por isso que diz que é o gradiente adiabático, não houve troca, ela vai acendendo e ela tem essa situação. Tá? Então, ali o ar, vamos dizer assim, esse ar que fala, né? O ar seco. Então, aqui eu peguei uma quantidade de ar seco, aqui embaixo, tá? Então, tinha esse ar seco embaixo, aqui. Ele tinha essa característica. Quando ele chegou aqui em cima, ele tem a mesma característica. E esse ar, quando ele chegou nesse ponto, ele diminuiu. Se ele subiu muito rápido, que não houve tempo para trocar, ele subiu. Ele diminuiu a sua temperatura. Encontrou menos pressão, expandiu, então ele diminuiu sua temperatura ao acender. Independente da temperatura da vizinhança. Né? Se ele subir, ele vai ter essa característica de... tá? Se ele estiver em ascensão, não importa a temperatura no entorno, ele chega ali, ou chegaria, né? Existem situações em que ele não consegue acender, ele chegaria com essa temperatura. Tá? Então, né, uma característica dessa ascensão na convecção é que ele vai diminuindo a temperatura, mesmo sem perda de energia, porque ele está expandindo. Né? Então, pela expansão, ele vai, sem perder energia, ele vai acendendo e perdendo, vai diminuindo a temperatura. Se o ar estiver saturado, bom, aí ele perde menos. Ou ele diminui, melhor falando, né? Ele diminui menos a temperatura. Perde, parece que houve fluxo de temperatura, isso não existe, né? Então, ele diminui menos a sua temperatura. É uma diminuição menor, só de menos 0,4 graus Celsius. Esses são dois limites, né? Ar saturado e ar seco, que você tem é sempre ar úmido. Então, está entre esses valores. O que acontece, né?
durante o fluxo, tá? Os fluxos aqui, o que acontece durante o dia e durante a noite, tá? Tô colocando aqui, né, o gradiente térmico diurno e o gradiente térmico noturno da atmosfera, tá? Esse em vermelho e esse em azul pontilhado. Esse é o gradiente térmico da atmosfera, tá? Então, aqui, ó, né, durante o dia, radiação solar, temperatura alta, então eu tenho essa curva aqui, né, de temperatura com relação à altura. Veja aqui, não lembra aquela do solo? Mesma coisa. Então, o que vai acontecendo? Mais próxima do solo vai esfriando, né? Mas vai esfriando, mas aqui, olha, nesse ponto, ainda está fluindo calor para cima, mas ali ainda fica mais quente, daí fica mais quente do que embaixo, quer dizer, esfria mais rápido embaixo do que em cima, apesar de que eu tinha um perfil que ia diminuindo. Então, durante a noite acontece isso, tá? Então, vai estar mais frio aqui embaixo, então eu tenho uma inversão térmica aqui, tá? Quer dizer, do que acontece durante o dia aqui, né, e do que acontece durante a noite, tem uma inversão térmica. Tá? Então, o gradiente térmico noturno, o gradiente térmico, né? Então, noite de inverno, com céu limpo, favorável à inversão térmica e ocorrência de geadas. Noite de inverno, mas com nebulosidade, sem condições para ocorrência de geadas. Então, aqui não há uma inversão térmica, né? Fica pouco. Tá? Então, se o céu está limpo, vai haver mais esfriamento. As nuvens seguram, né, esses fluxos de calor. E aqui, então, o gradiente térmico noturno aqui é menor. Tem uma temperatura se mantendo mais constante. Tá? Então, fica 0 graus Celsius, menos 4 graus Celsius. Esses são valores para a gente entender, né, o que está acontecendo. Mas existe uma inversão térmica que pode ocorrer, inclusive, durante o dia. Na verdade, fica aqui uma inversão, uma dupla inversão térmica, pode-se dizer, né? Tá? Então, com acúmulo de poluentes próximo à superfície, tá? Devido a essa. Então, o que acontece? Esse é o fluxo normal, né? Durante o dia. Eu tenho ar quente, tenho ar frio e tenho ar mais frio. Né? Quer dizer, o ar aqui, né? Ar quente, tal, e ar mais frio. Mas pode ocorrer eu tenho ar quente, então isso é o que ocorre, né? Mas pode ocorrer de aquecer embaixo, aqui, tá? E ainda, quer dizer, você tinha aqui, vamos voltar aqui para a essa situação, que eu tenho aqui um gradiente térmico, então tenho ar frio, né? Ar quente e ar mais frio aqui, né? Certo? Então, pode ocorrer aquecer próximo à superfície com a radiação solar, mas estava tão frio, aquela camada de ar era tão espessa, vamos dizer assim, de ar frio, que vou ter ar quente, ar frio e ar quente em cima. Tá? Então, esse ar quente em cima faz com que esse ar frio aqui, ele que vai trocar aqui, ó. Vamos voltar para o quadro aqui, né? Olha, eu tinha isso aqui, né? Aqui o ar está mais quente do que aqui embaixo. E aí eu começo a aquecer, então a curva fica assim. Né? Fica assim, ó. Né? Entendendo? Quer dizer, não sei se exatamente aqui, talvez não fosse. Um pouco mais abaixo, vamos colocar aqui. Uma temperatura mais aqui, assim, né? Então, o que acontece? Aqui fica quente, aqui fica frio, aqui fica quente, ali fica frio. Então,
há uma convecção aqui. Nessa situação, a convecção se dá aqui. E todos os poluentes que estiverem aqui, no caso aqui desse fluxo normal, ascendem na atmosfera. No caso dessa inversão térmica aqui, né, nessa situação eu vou ter preso o ar aqui. Então, a camada de ar frio abaixo da camada de ar aquecida durante o dia. Eu vou ter uma camada de ar frio abaixo da área desse ar quente. Né? Então, aí no dia seguinte, a camada de ar frio mais denso e pesado não consegue subir porque o ar quente funciona como um tampão. Então, aqui o ar quente ele não sobe, né? Fica preso ali porque fica trocando, fica uma célula de convecção aqui embaixo. Então, isso que é chamado de inversão térmica. Quando a gente falar, então aqui, a aula termina aqui, quando a gente falar daí de nebulosidade, estabilidade da atmosfera, a gente vai voltar a falar do gradiente adiabático para entender quando que eu vou ter estabilidade, instabilidade e atmosfera neutra com relação à possibilidade de precipitação, né? Que vai influir na precipitação. Esse gradiente atmosférico vai influir.